Olá, bom dia. Hoje, dia 27 de setembro, queria eu ter uma notícia leve, mas não tenho. Eu estava vendo aqui sobre o que está acontecendo na ONU. O que acontece? Mais uma vez, aquilo que você chama de Israel, de judeu, de povo escolhido e santo, eles estão bombardeando ao redor. E o que acontece? Há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, eu não lembro se eu fiz vídeo falando alguma coisa, mas o que acontece? Há 1 a 2 anos atrás, mais ou menos, em fórum e em pessoas que estudam, eu comentava o seguinte: antes mesmo de ter qualquer coisa lá em Israel, dando bandeira, ou dando sinais que Israel iria fazer alguma coisa parecida com o que está sendo feito hoje. Então, qual era a bola que eu batia com as pessoas? Gente, aquele povo que está lá não é um povo judeu, é um povo europeu, é um povo que a grande maioria veio da Rússia, a grande maioria veio da Rússia. Basicamente hoje, 99% daqueles que você fala que é branco é da etnia russa e 100% é europeu. Esses que estão ali, eles não têm a visão de refazer os 12 reinos. Mas eles podem fazer o reino de Benjamim ou o reino de Dan. Mas eu não citava muito o reino de Dan, não. Por que Benjamim e Dan? Porque Dan pode-se dizer que é o reino dos traidores. Mas não é porque traiu alguém, não é isso não, é outra situação. E Benjamim pode-se também dizer que é o reino daquele que substitui. Dentro dessa visão. Cara, essa lâmpada aqui, deixa eu apagar ela aqui para ver se melhora. Melhorou, né? Dá para aparecer um pouquinho mais no rosto. O ventilador tá ligado, aí fica. Eu acho que agora deu uma melhorada, deu? Então vamos lá. O reino de Dan, que pode-se dizer que é o reino dos traidores, é o reino. E o reino de Benjamim, que é aquele que também pode ser considerado que é o reino do que substitui, que mais tarde você vai entender que pode ser o reino de Paulo de Tarso, aquele que não está ligado à semente judaica. Mas por que eu estou falando isso? Porque em 2020, 2021, estamos em setembro de 2024. Hoje é 27 de setembro de 2024, 10. Na hora que eu vi o relógio ali, que tem mais ou menos. Já tem 4 minutos aqui de fala. Deve ser 10h28 agora, porque na hora que eu vi ali no relógio era 10h24. Amanhã, tá? 10h28 da manhã agora, mais ou menos. Então, o que acontece? Quando você começa a entender isso, que o povo que está ali, que se chama judeu, é um povo europeu, principalmente um povo que vem da Rússia. Tá? A grande 99% que está ali é russo e 100% é europeu. Depois,
Quando você vai na genealogia das tribos, você vai fazendo uma comparação, você vai estudando, o que acontece? Você começa a observar o seguinte, que aqueles que estão ali chamados de judeus, eles têm a mesma linhagem ou a mesma visão do que a tribo de Dan ou a tribo de Benjamim. Aí quando você entende por que da tribo de Benjamim ou por que da tribo de Dan, aí você fica assim, mas calma aí, como é que pode? E quando você olha para a linhagem de Davi, quando você olha para a linhagem de Cristo, você não vê conexão com aquilo que a Bíblia fala. Aí você começa a entender o lado dos judeus, que aí não importa a cor da pele ou de onde vieram, aqueles que querem seguir a Torá. Isso aqui é a Bíblia, mas estou fazendo isso para você entender que é o livro religioso. A Torá. E por isso que eles não consideram Cristo como qualquer coisa profética. Eles têm consideração porque é judeu, eles têm consideração por causa disso ou por causa daquilo. Mas, porque é o Messias, não por causa de uma questão profética. Então, o que acontece? Quando você começa a perceber que certas coisas que está batendo é real, você começa a coçar a cabeça e dar passo para trás. Porque quando você começa a dar passo para trás, é um sinal que aquilo que está à tua frente é perigoso. Você tem que se distanciar. E automaticamente, na primeira oportunidade, virar as costas e sair. Porque quando você entende a verdade, quando você conhece a verdade, quando você compreende a verdade, aquilo que você achava que era real, passa a ser irreal. Ah, mas quando ainda é real, passa a não ter valor. Mas quando você tem que trabalhar, porque aquilo é necessário na tua vida, você só tem na vida. Mas valor não tem. Feijão e arroz temos que ter na nossa vida. Mas qual é o valor que o feijão e arroz tem para mim? É só uma obrigação. Essa banana que eu acabei de comer agora, qual é o valor que ela tem para mim? Mas é uma obrigação. Tem coisas que são obrigações na vida, mas não tem valor algum. Porque no lugar da banana eu posso comer qualquer outra coisa. No lugar do feijão, do arroz. Uma coisa é você ter algo na sua vida por obrigação. Outra coisa é você valorizar e entender que aquilo é de suma importância que você jamais pode ficar sem. Existe essa diferença. Mas por que eu estou falando da tribo de Benjamim? Por que eu estou falando da tribo de Dan? E por que eu comecei esse vídeo falando da ONU? Simples. Em 2022, por aí, 2023, antes mesmo daquela invasão, daquelas mortes todas lá de Israel, de qualquer situação que alguém entendesse que iria ter guerra em Israel, porque estava todo mundo falando, vai ter guerra mundial por causa da Ucrânia. Eu falava assim, gente, vocês são tudo pessoas esclerosadas. São tudo esclerosados. Ucrânia não vai fazer guerra com ninguém, ela vai ficar sendo invadida pela Rússia. Quando a Rússia se encher daquilo, gastar a munição velha que tem que ser gasta ali, vai embora. E é o que está acontecendo. Hoje em dia tu não escuta mais nada sobre Rússia e Ucrânia. Que as pessoas entenderam que a questão ali são pessoas histéricas brigando, incomodando as outras pessoas. Tem certas horas que os governos mundiais fazem isso, não é porque querem invadir ou ter guerra contra ninguém, não. É porque eles sabem que o exército russo, desde o momento que invadiu a Ucrânia, só mostrou coisa horrorosa. Tropa mal treinada. Enfim, deixa isso para lá da guerra. Então, o que acontece? O que Israel vai fazer agora? Não sei se vai fazer de imediato ou vai levar 20 anos para fazer. Eu não estou falando que eu estou com a razão, estou falando que eu estou com a verdade. Mas hoje, 27 de setembro de 2024, mais ou menos 11 horas da manhã, deve ser 10h40 mais ou menos agora.
Eu volto a falar. Este é o momento que, aonde eles puderem dominar os territórios israelenses para alargar e pegar de volta todas as regiões das 12 tribos, eles vão fazer. Porque nada me tira da cabeça que o que Israel está fazendo agora nada mais é do que isso. Está invadindo e pegando de volta a terra das 12 tribos. Eu espero estar errado. Porque tudo que eu falo aqui, eu espero estar errado. Tudo que eu falo aqui, eu espero estar errado. Eu não estou aqui para ficar falando uma tragédia, nem reparando nada além, não. Mas quando eu falo é porque realmente já foi provado, desprovado, que a situação está caminhando para esse sentido, ou já está nesse sentido. Todos os vídeos que você me vê aqui falando, tu vai ver que eu falo da Testemunha de Jeová, da Adventista, da Assembleia de Deus, da Universal, da Deus e Amor. Eu falo de todas as placas religiosas. Eu não falo do religioso. O religioso, não. Eu falo da placa religiosa, porque quando eu falo da placa religiosa, eu falo aquilo que os donos do CNPJ obriga ao crente que mal lê a fazer achando que é verdade ou que é pecado. Não faz isso não que é pecado. Mas pode fazer isso porque isso é a verdade. Porque nós temos a verdade. Nós somos a verdade. E toda religião é assim. Por isso que você vê essa confusão. Porque a verdade está aqui. Mas ninguém segue. É cada um com sua visão, é cada um falando que você tem que fazer isso e aquilo. Mas quando eu falo para as pessoas que não é nada disso, que é simplesmente entender os 10 mandamentos e praticar com o teu próximo aquilo que você quer que pratique contigo, porque este é o caminho da salvação, as pessoas olham para a minha cara e mandam plantar fava. Isso quando não me xinga. Em qualquer religião que eu vou, não importa qual que vá, Testemunha de Jeová, Adventista, Assembleia de Deus, Nova Vida, Universal. Gente, vamos abrir o versículo tal, livro tal, capítulo tal. Então, gente, isso aqui que eu acabei de ler agora, vê se não tem a ver com ter o teu próximo aquilo que você quer para você. Comece a praticar com o teu próximo aquilo que você quer para você. Se desfaça dos seus bens em prol do seu próximo, para que o seu próximo se desfaça dos bens dele em prol de você. Vamos ver se o mundo melhora. Sabe o que as pessoas falam? Fava. Porque ninguém quer a verdade não, filho. Cada um com suas manias egocêntricas, malucas. E deixa eu ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Porque eu vou botar um vídeo agora. E logo depois desse vídeo eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo. Ah, e claro, ajude o canal, tá certo? De 1 centavo a 1 milhão. Ajuda o canal aí, tá? Deixa eu ler aqui em Eclesiastes. Capítulo 7. Vamos ler? Eu estou com essa Bíblia aqui da Universal. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há fruto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela estão a fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo.
Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Versículo 7 para terminar. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Isto é, gente, quando você vê na sua vida alguém se lamentando, se lamuriando porque ele não quer, ou ela não quer fazer parte daquilo que é viçoso, daquilo que é bonito, daquilo que todo mundo engrandece o olho querendo, se sente ali e vá aprender com aquela pessoa. Porque isso que eu acabei de ler aqui agora é o que está acontecendo lá com Israel. Israel abandonou a simplicidade, está matando pessoas horrorosamente. Não é que se comparou ao mal, não, está sendo pior do que o mal. E vai tomar todas aquelas terras que historicamente foi tomada por aqueles países que lá estão, para refazer as 12 tribos. Aí sim vai estar se cumprindo a profecia. Aí sim começaremos a ter medo, porque aqueles que estiverem com a verdade vão ser perseguidos. O que está sendo falado aqui na Bíblia, que todos adorarão a imagem. Isso é, o boneco. O robô já está aí. Se você ainda não se atenuou para o que está escrito em Apocalipse, que todos adorarão a imagem está aí. É o robô. É o robô. Não é a inteligência artificial. É o robô. Ah, mas pode ser uma imagem na televisão, no celular. Pode ser. Mas até então, imagem e escultura simboliza estátua, robô, algo físico, que além de ver, você toca. Além de ver e tocar, você ouve. Além de que você vê, tocar e ouvir, ainda anda. E dependendo daquilo que eles estão planejando no futuro, mata. E sangra. Que eles podem botar um líquido aqui, que se você cortar aquela pele, pode sair um líquido aí que pode parecer sangue. Aí eu volto a falar para você. Está tudo se formando. Está tudo se formando. Entra uma outra questão. Isso é importante para você entender. Os escolhidos, eles vão se afastar daquilo que é bonito. Os escolhidos, eles vão ficar até o fim passando amargura. Mas não pensa você, porque você é uma pessoa que largou emprego, é um viciado em droga, é uma pessoa que tem algum problema mental e não consegue se estabelecer financeiramente, que é você não, hein? Porque isso aí são pessoas que jejuam, que oram, que buscam, que não tem mentira na boca, não tem lascívia, não tem prostituição, não bebe, não fuma, não cheiram. Ah, eu sou testemunho de Jeová, minha religião deixa eu beber. Continua bebendo. Mas essas pessoas não bebem. Nem cerveja, nem cachaça, nem nada. É muito mal água. Porque quem jejua também não bebe água. Quem jejua também não bebe água. Olha o tamanho daqui, ó. Então eu não estou nessa. Mas eu estou te falando. E é isso que devemos entender. Você quer crescer? Você quer ser alguém para Cristo? Comece agora a estudar os mandamentos, a praticar os mandamentos, a guardar os mandamentos.
fazer ao teu próximo aquilo que você quer que as pessoas façam por você, mas faça pelo teu próximo sem esperar retorno. Porque se você faz pelo teu próximo esperando retorno, sabe o que vai acontecer com o senhor, com a senhora? Vai se magoar, vai se revoltar. E é isso que eu tenho falado com as pessoas. E ninguém quer escutar a verdade, porque é cada um olhando para o teu umbigo. Nenhuma placa religiosa presta. Se você é de qualquer igreja evangélica, de qualquer igreja católica, se você é muçulmano, se você é testemunho de Jeová, se você é adventista, se você é macumbeiro, se você é católico, se você é Hare Krishna, se você é budista, nenhuma dessas porcaria presta. Essas placas religiosas são tudo engano. Mas sabe qual é a diferença? É as pessoas que estão ali dentro. De você olhar e entender quem é sério e quem não é sério. Quem é religioso e quem está ali por sabedoria. O religioso você vê na cara. Quem está ali por sabedoria você também vê na cara. Agora, quem está ali porque não presta, é esse que tem um montão de seguidor atrás. Onde eu vou, eu fico conversando com as pessoas, só para entender quem é religioso, quem não é religioso, quem presta, quem não presta. E uma religião que é muito difícil de eu captar isso é a Testemunho de Jeová. Porque todos ali sofreram lavagem. Literalmente sofreram lavagem. Eles têm uma convicção e ali rola um assunto interno entre um e outro e eles devagarzinho eles vêm pesquisar quem tu é, devagarzinho eles vêm se querer saber, porque eles desconfiam de tudo e todos, porque na cabeça deles eles têm que controlar tudo. Eu vou lá, como eu vou na Adventista, como eu vou em qualquer outra igreja evangélica por aí. Mas a questão não é essa não, a questão é o seguinte, a única igreja que eu não vou é a católica. Eu, moleque, com 5 anos de idade, eu lembro, 5, 6, 7 anos, minha mãe ia, eu pedia para ir embora. Aí quando foi por volta dos 10, 11, 12 anos, com aquela onda de, vamos na igreja católica, não sei o que, fazer catecismo, fazer isso, fazer aquilo, comecei a ir. Rapaz, Rua da Conceição de Niterói, 90, 92, 92, tinha uns 15 anos. Eu vi lá que o padre lá era meio pedófilo, para não falar que era pedófilo. Eu olhei aquilo, mas na época, enfim, eu ia reclamar isso com quem? Que era meio complicado na época. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui tem muita coisa errada. Aí depois eu parei de ir. Eu nem cheguei a me misturar muito, não. Eu fui só algumas vezes, cheguei lá, eu vi que o cara era meio, sabe, aquele boiola que não demonstra muito que é boiola. Quando eu vi lá ele se engraçando com os rapazes, eu falei, só molequinho novo. Eu falei, vou sair fora daqui. Aí o que acontece? Rua da Conceição, aquela igreja católica que tem ali perto do Niterói Shopping. Não é do Plaza Shopping, não, é do Niterói Shopping. Não é do Plaza, é do Niterói Shopping. Lá. Rua da Conceição, do lado do Niterói Shopping ali, aquela igreja ali é Igreja da Conceição, sei lá qual é o nome daquela porcaria lá. Então o que acontece? Dentro desse contexto que eu estou te falando aqui, que eu já toquei até em assuntos que não tinha nada a ver com a ONU, eu volto a falar. Preste atenção, eu quero estar errado. Mas se não for agora, até 2050, todo aquele território vai voltar a ser as 12 tribos de Israel. Se não for agora.
Porque, olha, eu não sei se eu não sei se eu vou estar vivo, porque eu estou com problema cardíaco, problema, enfim, cheio de problema de saúde. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso acontecer. Mas que o robô vai ser adorado, talvez na televisão, no celular, ou sabe lá onde, vai aparecer imagem desse robô se passando por pessoa, e todo mundo sabendo que é robô, né? Satanás não faz nada na mentira. Aprenda uma coisa. Satanás, ele não mente para você. Você adora as coisas de Satanás consciente. Tá certo? Então vamos lá. O que eu percebi? Que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E deve acontecer antes de uma grande guerra. Essa adoração vai vir durante uma grande guerra, para depois dessa grande guerra as pessoas estarem já escravizadas. Nesse contexto. Pela falta de água, de alimento, porque essa questão do sol aí, que não chove em lugar nenhum, isso aí é química que os governos estão fazendo para não chover. Ou você acha isso normal? Mês de setembro, no Rio de Janeiro, não chover. Fazer sol em mês de setembro, fazer sol de 40 graus. Vê esse vídeo aí, tá bom? Eu vou parar de falar que eu não paro. Seja abençoado você e sua família. Vamos orar? Vamos lá orar então. Pai amado, meu Pai, grandioso, Pai celestial, peço misericórdia sobre a minha vida e peço sobre você, Pai, grandes coisas. Clamo a Ti, que através de Salvador entre na minha vida da forma que também te peço por cada homem, por cada mulher que está vivendo, que entre na vida deles. Através de Salvador, Pai, nos preenche com o Teu Espírito Santo, arrancando de nós todas as mazelas, todas as macumbarias, todos os feitiços que estão fazendo contra nós. Obrigado, Pai. Põe Teus anjos acampando dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos, e que você venha cada vez mais nos dar a Tua direção e a Tua visão. Muito obrigado, Pai. Santo é o Teu nome. Gente, vê esse vídeo aí. Não se esqueça, faça comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Valeu! Você considera ele um ditador, então? O Netanyahu quer ser um ditador. Israel, o setor moderado, ele tampouco é democrático, porque Israel, muitos dizem, é a maior democracia do Oriente Médio. Essa é outra coisa que eu busco provar no meu livro. Isso é falso. Israel é uma democracia para os judeus. Judeus como eu, de pele branca em especial, porque há vários tipos de judeus. Ah, sim. Né? Eu sou um judeu askenazi. Os judeus askenazes são judeus que vêm da Europa. Né? Eles são como eu, assim, brancos, medo de sol. Esses vivem num paraíso em Israel. Se eu tivesse que escolher meramente pelo meu interesse pessoal onde viver no mundo, eu viveria em Tel Aviv. É uma maravilha para um judeu branco. É uma maravilha. Para os judeus sefaraditas, que são aqueles que vieram do norte da África, dos países árabes, eles têm os mesmos direitos formais, mas socialmente estão um grau ou dois abaixo. Não tem os melhores empregos. Jamais teve um primeiro-ministro israelense que não fosse askenazi, que não fosse judeu europeu ou de família askenazi, de ascendência askenazi. Nunca teve um judeu sefaradita como primeiro-ministro. Na ONU agora, né, Israel tentou se defender falando dos países do norte da África branca, né, falando assim, a população, sei lá, no Marrocos tinham tantas, a população, o tamanho da população de judeus e foi diminuindo, né? Claro. Mas talvez a explicação não esteja justamente aí, porque eles foram migrando. Claro, indo é evidente que essa explicação, é claro que essa explicação, exatamente. Agora, você pega os árabes israelenses, 20% da população de Israel é árabe israelense, eles não têm os mesmos direitos que os judeus. Eu, como judeu, vou te contar uma coisa. Eu saí daqui, terminou nosso programa, peguei um avião, fui para Israel. Eles não gostam de mim, né? Mas eu chego lá, pela lei, chamada Lei do Retorno, em uma semana eu sou cidadão israelense. É obrigatório. Mesmo que eu nunca tenha morado lá. Se algum descendente de uma família árabe, árabe-palestina, que tenha vivido em Tel Aviv até 1948,
pedir o direito de retorno, não tem, não pode. Não ganha nacionalidade israelense. Caramba. Olha só, árabe israelense. Outra coisa, vamos supor que eu seja um judeu e eu more numa cidade israelense. Perdão, que eu seja um palestino e eu moro numa cidade israelense. Eu me apaixonei por uma moça que mora num território ocupado. Num dos territórios palestinos ocupados. Nós não vamos poder viver em Israel. Ou eu vou viver no território ocupado, ou nós dois vamos ter que viver em outro país. Caramba. Ela não pode vir viver em Israel comigo. Os árabes que moram em Israel têm direito a voto, Tem direito a voto. mas é minoria. Não, tem direito a voto, mas o direito a voto sendo uma minoria étnica, né? Sim. E tem vários problemas para votar. Eles são submetidos a leis especiais, as chamadas leis de emergência, que vêm desde o mandato britânico. Quer ver um outro exemplo? 21% são da população israelense é de árabes israelenses. Eles têm apenas 3,5% das terras. Por quê? Porque o grosso das terras em Israel é administrado até hoje pelo Fundo Nacional Judaico. O Fundo Nacional Judaico é dono de 93% das terras. Você não pode comprar terra em Israel. Você a recebe em comodato por ser judeu. Você pode ser dono da edificação na terra. Mas a terra não. Entendi. O governo não diz em nenhuma lei que as terras só podem ir para os judeus. Mas o Estatuto do Fundo Nacional Judaico, que é uma entidade privada, diz que só podem ser distribuídas terras para judeus. Você manobra o... Então, esses judeus, esses árabes israelenses, têm menos direitos que os judeus. E os palestinos dos territórios ocupados, esses não têm direito nenhum há 57 anos. Agora, em junho, completa 57 anos a guerra de 6 dias. Nenhum direito. Não podem votar. Não podem nada. Não tem direito à escola, não tem direito à saúde, não tem direito a nada. É um povo submetido à clássica situação colonial. E nos últimos 17 anos, submetidos a uma brutalização, a um processo de repressão que raras vezes a gente viu depois da Segunda Guerra. Entre 2000 e 2023, até o 7 de outubro, estou falando antes do conflito atual, mais de 11 mil civis palestinos foram mortos pelo Estado de Israel, em retaliações contra ações do Hamas ou de outros grupos resistentes. Incluindo inocentes. Se você tivesse 16 ou 17 anos e fosse palestino e vivesse em Gaza, você nunca teria visto, até hoje, a vida além de Gaza, porque a Gaza é inteiramente murada. E Israel controla todo mundo que entra e sai. Saída para o mar. Não tem saída para o mar. Você pode pescar até 6 milhas. Depois de 6 milhas, você pode ser executado sumariamente. É um perigo à segurança nacional de Israel se você violar as 6 milhas de proteção.